E muito bom dia, meus amigos, minhas amigas que estão aqui ao vivo assistindo a nossa última aula do curso Perca o Medo de Audiência. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esta aula gravada. Seja também muito bem-vindo. Essa aula, gente, ela é importantíssima também para fins de nível prático. Por quê? Um dos maiores medos que as pessoas têm para fazer audiência trabalhista é justamente no momento que o juiz vira e diz: olha, doutora, pode fazer suas razões finais, vai fazer de forma oral. E aí o advogado já fala: meu Deus, o que que eu tenho que falar? Eu não estou perdido, não sei o que que eu falo. Então o pessoal tende a ter muito medo de fazer tanto a réplica oral quanto as razões finais orais. E essa aula ela vai servir única e exclusivamente para debatermos aqui as principais técnicas. Eu vou te dar algumas redações, certo? Para que você consiga fazer lá nas suas audiências, se for necessário, tanto a réplica oral quanto as razões finais orais. Então, mais uma aula importante, mais uma aula que nós debateremos questões extremamente práticas e que está tudo anotado aí na apostila que você já teve acesso. Combinado? Então, sem mais enrolação, vamos lá compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. Então, está compartilhado e vamos para cima. Então, aula 4, falaremos sobre réplica e razões finais orais. Só recordando, gente, rapidamente, só travar a tela aqui. Só recordando, tá? O que que nós vimos nas outras 3 aulas para você que chegou direto nessa aula de número 4? Nós falamos na aula 1 tudo sobre a preparação. E, gente, a preparação vai ser muito importante aqui nesse momento para chegarmos na réplica e nas razões finais orais, tá? Então, é muito importante que você tenha assistido a aula de número 1 para complementar com essa aula aqui de hoje. Depois, a parte de pregão, qualificação das partes, tentativa de conciliação e recebimento da defesa, nós falamos na aula de número 2. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre réplica e razões finais, certo? Nova tentativa de conciliação é tudo que nós falamos para a aula 2, mas nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, aqui na aula de hoje. E a aula de número 3, a aula mais importante que eu já falei para vocês, que foi a aula passada, nós falamos especificamente sobre ônus da prova e produção de prova, certo? Então tá aí, a gente vence todas as etapas da audiência e mostrando que com essas 4 aulas você está preparadíssimo para fazer que seja a sua primeira audiência una na vida. Tudo bem? E vamos para frente aí então, gente. Eu baixei. Nossa, eu baixei o material errado. Ó, professor cabeçudo. Pera aí, então, que eu vou ter que baixar o outro material. Quem sabe faz ao vivo, hein? Pera aí que eu vou ter que baixar o outro material aqui. Eita, minha Nossa Senhora. Vamos entrar aqui para baixar o outro material. Ele aqui, ó. Saiu como aula 4, mas ficou da aula passada. Vamos ver se tá certo. Agora foi. Vamos lá. Vou pegar aqui. Aí. Tá?
Vamos ver se deu certo. E pronto. Está aqui na tela. Então, as etapas nós já vencemos, certo, pessoal? E agora nós vamos falar exatamente da réplica. Veja, gente, que a réplica, tá? Vem logo após o juiz receber a defesa. Então, o juiz vai receber a defesa, e aí nós falaremos a respeito disso já já. Ele vai te facultar a possibilidade de se manifestar sobre essa defesa, tudo bem? Essa réplica, gente, ela pode ser oral ou pode ser escrita, tá? Isso depende muito do juiz da sua região. Aqui na minha região, por exemplo, a maioria dos juízes, tá? Ele determina a réplica de forma escrita. Mesmo na audiência una, o que que acontece aqui na minha região? O juiz, ele pula a réplica e diz: Doutor, o senhor vai se manifestar sobre a defesa em razões finais e eu vou deixar as razões finais de forma escrita. Tá? Então, aqui na minha região, isso acontece bastante, mas pode ser que aí na sua região, onde você vai divulgar, seja diferente e sem problema nenhum, tá? Então, veja que a réplica vem exatamente depois do recebimento da defesa. Ah, e outra coisa interessante é que é o seguinte, às vezes, o juiz, ele está imaginando que você já fez outras audiências e que você conhece qual é o procedimento que ele está tomando. Você precisa prestar muita atenção na ata de audiência, porque depois de receber a defesa, às vezes ele já vai pular para a prova oral e ele já vai perguntar, doutores, isso eu estou falando da audiência una, tá? Doutores, já vai ouvir, vão ouvir as partes, entendeu? Doutores, vão ouvir as partes? Opa, quer dizer que ele pulou a réplica, tá, pessoal? Ele pulou a réplica. E aí você precisa constar lá e ver, ou então perguntar para ele. Excelência, pela ordem, qual o momento que o doutor vai me dar a palavra para falar sobre, para me manifestar sobre a defesa? Aí ele vai dizer, doutor, ó, aqui na minha vara eu faço assim, assim, assado. Então, mostre conhecimento para ele. Se o juiz do recebimento da defesa já for pular para a produção de prova oral, você já levanta a mão e fala, excelência, pela ordem, eu gostaria de saber em que momento que eu vou me manifestar sobre a defesa. Aí ele vai falar, doutor, você vai se manifestar nesse momento, ou aqui na minha vara é diferente, certo? Tem algum problema isso? Não, gente, problema nenhum, você só precisa estar atento para não pular. Porque às vezes, gente, vamos imaginar, eu nunca vi isso, tá? Mas imagina que o juiz aí, cada juiz inventa uns procedimentos doidos. Imagina que o juiz aí da sua vara que você vai atuar, ele simplesmente diz que a parte não quis se manifestar em réplica e deixou isso escrito lá na ata de audiência. Então está escrito lá, a parte autora não quis se manifestar sobre a defesa. E ele nem te falou isso, mas isso já consta lá na ata de audiência, então você tem que ficar esperto, tá? E perguntar para ele. Depois que o juiz recebeu a defesa, se ele já for direto para a produção de prova, você já vai levantar a mão e falar então de novo. Excelência, pela ordem, em que momento que o doutor vai me dar prazo para eu me manifestar sobre a defesa. E aí ele vai te explicar isso. Fechou? Gente, sobre a réplica, primeira coisa, não tem previsão expressa na CLT sobre a réplica, tá? Então, o juiz, pô, tá animado aqui hoje cedo, ó, já fizeram uma musicona, o sertanejão já tá pegando fogo aqui na minha cidade, gente. 8 horas da manhã, sabadão. Então, o juiz, pessoal, ele não precisa conceder réplica, ele pode deixar tudo para as razões finais, tudo bem? Já expliquei isso para vocês. E aí, se ele conceder prazo para você fazer réplica, ele vai fazer isso te dando 5 ou 10 minutos. Ele que vai escolher, tá? Poxa, professor, 5 minutos para me manifestar. Realmente, gente, 5 minutos é bem pouco, tá? Então, por isso que você precisa ser muito dinâmico na sua réplica. E é isso que eu vou te ensinar aqui, a ser dinâmico para você não perder tempo. Então, de 5 a 10 minutos vai depender do que o juiz vai falar. E uma tática, alguma técnica importantíssima, tá? Para que você evite, então, vou pôr aqui, ó, a setinha, evita a réplica oral.
Uma tática importantíssima, gente, que você consegue evitar a réplica oral é o seguinte: quando o juiz te falar, doutor, o senhor vai ter que se manifestar aí de forma oral sobre a defesa, você vai bater o olho lá na contestação e vai olhar se tem, por exemplo, cartão de ponto. Cartão de ponto. E aí você vai falar o seguinte para ele: Excelência, nesse caso, existe cartão de ponto nos autos, tá? E eu preciso fazer apontamento do pagamento incorreto de horas extras, ou pode ser também de adicional noturno. Então você vai falar para ele isso. Excelência, nesse caso, a contestação juntou o cartão de ponto e eu preciso fazer apontamento de pagamento incorreto de horas extras ou de adicional noturno, ou dos dois, de horas extras e adicional noturno, tá? É, E aí não dá para fazer de forma oral, tá? Então, sempre que você precisar de apontamento, o juiz ele vai te conceder prazo, tá? Então, quando ele vai te conceder prazo, você não consegue fazer de forma oral. Professor, o que é isso de apontamento? Eu nunca vi isso em nenhum livro, nunca nenhum professor na faculdade me falou. É o que eu disse, né, gente? Aqui, tá? Vai ser aula 100% prática, o que realmente vai mudar a sua advocacia, vai te transformar em um advogado expert aí na área trabalhista, certo? Gente, apontamento é o seguinte: é você pegar, por exemplo, deixa eu ver onde eu vou fazer aqui. Ah, já sei, eu vou dar um super zoom aqui. Aqui, ó. O apontamento é o seguinte, só diminuir também. Você vai pegar, gente, e fazer uma comparação. Você vai pegar lá, por exemplo, o cartão de ponto do mês de janeiro, aí você vai pegar o cartão de ponto e ver quantas horas extras ele fez. Quantas horas extras fez. E você vai pegar o holerite de janeiro e vai ver se foram pagas todas as horas extras. É isso. Isso é o apontamento. E para você fazer apontamento, gente, você precisa de tempo. Por quê? Você vai ter que pegar, jogar lá o cartão de ponto em um programa, ou então fazer na mão, né? Exatamente quantas horas extras foram feitas para comparar se no Lerite não foi pago, né? Por quê, gente? Se você fizer esse apontamento, por exemplo, tá? Você fazendo um apontamento desse, você não depende de testemunha para provar hora extra, tá? Porque, gente, você provou através de cálculos matemáticos que a reclamada nunca pagou corretamente as horas extras, as próprias horas extras anotadas no cartão de ponto. Então, esse é um caso que você pode concordar com o cartão de ponto. Falei, silêncio, eu concordo com o cartão de ponto. Não precisa abrir instrução aqui para a jornada de trabalho, mas eu já fiz apontamento de que as horas extras foram pagas incorretas. Professor, mas isso não existe, não. Ih, gente, ó, existe, tá? E existe muito, tá? Já ganhei muito processo assim, só com apontamento. Igual eu falei, às vezes é horas extras, tá? Mas às vezes também pode ser o adicional noturno, viu? Domingo trabalhado, tá, pessoal? Também dá para você fazer apontamento. Férias dá para você fazer apontamento. Então, tudo isso, se tiver apontamento, você vai falar para o juiz que tem apontamento e aí ele vai abrir prazo para você se manifestar. Fechado? Ah, lembrei, vocês que estão assistindo a aula aí gravada, qualquer dúvida, pelo amor de Deus, coloque aqui nos comentários, tá? Ou então pode me chamar no WhatsApp ou no direct do Instagram. Fiquem à vontade. Então, tá aqui, vimos a respeito da réplica. Agora vamos lá entender o que que a gente precisa olhar, ou qual a ordem que a gente vai olhar dos documentos da reclamada para fazer a nossa réplica, tá? Então, qual que é a ordem que a gente vai seguir? Primeiro, gente, nós vamos direto nos documentos que a reclamada juntou. Eu não vou nem ler a defesa dela, eu vou ler os documentos. Ó, só uma coisa que eu estou pensando, e não custa falar aqui para vocês novamente, gente, se você for para essa audiência, que você tem que fazer uma réplica oral, sem saber quais são os seus pedidos, quais as provas que você tem de cada pedido, ó o cheirinho, ó,
Vocês já sabem o cheiro do que vai dar na audiência, né? Vai dar merda, é isso mesmo. Então, cuidado com o cheiro. Você tem que ir para essa audiência sabendo quais são os seus pedidos. Então, por exemplo, você tem lá pedido de horas extras. Opa, não pus no 20 aqui. Tem pedido de horas extras e férias. Horas extras. E você está pedindo férias. Tá? Pronto. Pedido de horas extras e pedido de férias. E você já sabe quais são suas provas, beleza? Gente, quando você for analisar os documentos na defesa, primeira coisa que você tem que ver lá nos documentos, tem cartão de ponto? Você vai olhar. Por isso que você já vai direto lá na defesa. Poxa, não tem cartão de ponto. Já anota lá, faz uma anotaçãozinha rapidinha. Não, a empresa não juntou cartão de ponto. Beleza? Ou então, juntou cartão de ponto? É britânico? Tá? O senhor quer cartão de ponto britânico, aquele cartão de ponto que não tem alteração de horário. Opa, é britânico, a empresa juntou cartão de ponto britânico, anota lá. Cartão de ponto juntado pela empresa foi britânico, tudo bem? O que mais que ela juntou de horas extras? Dá uma olhada, vê se tem outro documento relativo às horas extras, perfeito? Então olha tudo com relação aí às horas extras. Férias, pessoal, o que que você vai olhar? Recibo de pagamento. De pagamento. A empresa juntou o recibo de pagamento de férias? Sim ou não? Vai deixando anotado. Por que que isso é importante, gente? Porque isso vai influenciar totalmente no ônus probatório, né? Uma empresa, por exemplo, que tem mais de 20 funcionários e que não junta cartão de ponto, o ônus vai ser todo da reclamada, tá? E aí a gente vai destacar isso lá na nossa réplica. Excelência, com relação ao pedido de horas extras, a reclamada não trouxe o cartão de ponto, por isso o ônus probatório é totalmente dela. Pronto, acabou, tá? Excelência, com relação às férias, a reclamada não trouxe um recibo de pagamento e o ônus é totalmente dela, tá? E certeza que de tal ônus ela não vai se desvencilhar. Pronto. Pagamento de verba rescisória, pessoal, mesma coisa. Excelência, reclamada não trouxe o TRCT assinado pelo reclamante, não trouxe nenhum recibo de pagamento das verbas rescisórias. Evidente que o reclamante nunca recebeu as verbas rescisórias. E a reclamada somente poderia provar o pagamento por recibo. Não trouxe recibo, o fato do reclamante não ter recebido verbas rescisórias é incontroverso. Pronto, é isso que você vai fazer na réplica. Então, o primeiro ponto que você vai anotar, e o ideal, gente, é que você realmente anote para depois falar para o juiz, tá? Você vai anotar essas situações dos documentos. Então, se juntou recibo de pagamento, se juntou cartão de pontos, se não juntou, e se possível, bate o olho mais ou menos no teor dos documentos aí que a empresa juntou. E vai anotando. Por quê, gente? Aqui também, nós vamos falar ali mais embaixo, tá? Vou passar aqui. O ideal é que em réplica, você impugne os documentos também, tá? Então, você tem que deixar anotado lá para impugnar. Por exemplo, a reclamada juntou uma conversa de WhatsApp. Você tem que deixar lá marcado para você impugnar essa conversa de WhatsApp. Porque nós vamos impugnar todas as teses de defesa e também os documentos juntados pela contestação, tá? Perfeito. Segunda coisa, gente, você vai ler de forma dinâmica a defesa, né, na verdade a contestação, e verificar o que foi impugnado e o que não foi impugnado. Então, por exemplo, você tem lá, de novo, dois pedidos, horas extras e férias. E, gente, a reclamada não falou nada sobre as férias. Opa, deixa anotado lá. E sobre as horas extras, o que que ela falou? Qual que é a jornada que ela narrou? Deixa anotado também rapidinho, tá? Para que você possa impugnar. Então, você vai falar o seguinte, por exemplo, Excelência, a reclamada alega que a jornada do autor é essa e essa. Fique impugnada tal informação. O simples fato de você falar isso já vai ser suficiente para fins de direito do trabalho. Então, você precisa também lembrar e se recordar de impugnar aí a contestação, tá? Tanto as teses. E eu sempre falo, né, gente? Vai pela ordem, não vai pela ordem da defesa, não, gente. Vai pela ordem dos seus pedidos principais. Então, o que que dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro é o TRCT, né? São as verbas rescisórias.
Então, gente, começa a sua, já vai direto lá na defesa, vê onde que ela está falando sobre isso, tá? Para você ganhar um pouco de tempo. E terceiro ponto, olha lá, se sobrar tempo, você fala das preliminares. Por quê, gente? Preliminar, na prática, tá? O juiz nem importa se você não impugnar. Como é uma matéria mais técnica, então o juiz nem se importa de você não impugnar. Lembrando que eu não vou comentar sobre as preliminares aqui, tá? Por óbvio, nós temos aula sobre isso lá no módulo de contestação do meu curso completo de prática trabalhista. Beleza? Então é essa ordem que você vai analisar para fazer a sua réplica. Fechou? Fiz tudo isso, agora deixei anotado, né? Fiz a anotação. Agora eu vou começar a falar. Gente, os pontos mais importantes da sua fala. Primeiro, os pontos incontroversos. Então, é o que eu acabei de falar. Excelência, reclamada não juntou o recibo de pagamento das verbas rescisórias. Tal ponto se tornou incontroverso. Ponto. Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, tudo que foi incontroverso, você vai começar destacando na sua réplica. Excelência, reclamado fez isso e isso. Não impugnou, tá? Lembra, se ela não impugnar, o ponto vira incontroverso. Então, tudo que foi incontroverso, você vai começar a sua fala de réplica destacando, certo? E depois você vai impugnar as teses da reclamada, e lembra que as teses, deixa eu pôr aqui, ó, as teses e os documentos, você vai fazer na ordem dos seus pedidos mais importantes. Na ordem dos seus pedidos mais importantes, certo? E aí eu deixei para vocês, gente, ó, mais prático que isso, não tem como, algumas frases, tá? De exemplos que você pode se basear para fazer a sua réplica. E sempre, gente, mais fácil, você vai utilizando os pedidos. Então, excelência, quanto ao pedido tal, você vai falar isso. Quanto ao pedido tal, você vai falar isso. Referente ao pedido tal, você fala isso. Referente ao outro pedido, você vai falando isso. E assim você vai estruturando oralmente a sua réplica, tá? De novo, gente, eu te falo, você precisa ditar isso daqui, tá? Você vai ditar. Então, olha lá, por exemplo, aqui, ó, deixei 3 frases aqui para você falar sobre a confissão. Então, olha lá, vamos lá. Quanto ao pedido, vamos imaginar, de dano moral, deixa eu ver, aqui, ó, dano moral. Dano moral. Eu falaria o seguinte, ó. Excelência, quanto ao pedido de dano moral, a reclamada não apresenta nenhuma impugnação, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial, não havendo necessidade de dilação probatória com relação a essa matéria. Pronto, tá? Então, destaquei que ficou confesso pela parte reclamada, porque ela não apresentou contestação, não impugnou tal fato, virou incontroverso. Segundo, quanto ao pedido de férias, vamos pegar assim, ó, a própria reclamada confessa quanto à ocorrência de o reclamante não ter descansado, tá? Por exemplo, a reclamada fala, eu sempre paguei férias, ele não descansava, mas eu paguei, tá aqui. Pronto, vamos destacar a confissão, tornando-se o fato incontroverso. Então, beleza? E terceira situação, quanto ao pedido de, outro pedido, o documento de folhas tal, juntado pela reclamada, demonstra que o fato narrado na inicial é a mais pura verdade. Dessa maneira, tal fato se tornou incontroverso. Então, tá aqui 3 formas, gente, que eu passei para vocês, para que vocês consigam trabalhar essas frases e perder a vergonha de falar com o juiz. Porque o que que acontece? O que que eu vejo muito o pessoal que está começando hoje na área trabalhista se embanana para fazer réplica, para fazer razões finais. Ele não sabe o que que ele vai falar, tá? E o meu objetivo com os meus cursos, principalmente os de prática, é justamente dar tudo mastigado para vocês, tá? Então, eu estou dando aí mastigadinho, tá? A forma com que você vai fazer a sua réplica, a forma com que você vai destacar a confissão da parte contrária, tudo bem? Então, tá aí situações de confissão. E outra, gente, você já está chamando a atenção para o juiz o que que ele vai abrir de prova e o que que ele não vai abrir. Na sua própria fala, você já faz isso, certo? E frases para você impugnar tese e documento da reclamada. Ó, muito fácil, gente.
Impugnar a tese. Quanto ao pedido tal, reclamado em sua defesa alega fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. Dessa maneira, trazendo para si o ônus probatório, sendo certo que de tal ônus ela não irá se desvencilhar, pois não trouxe nenhum documento, tá? Se você quiser complementar, fica totalmente impugnada tal tese. Pronto. Tá? Sempre, gente, sempre. Lembrem de utilizar a expressão. Fica impugnada na réplica, fica impugnada a tese, fica impugnado o documento, tá? A não ser que houve confissão, mas sempre prezem aí por ficar impugnado. Então, lá, outra frase. Quanto ao pedido tal, impugna-se a tese trazida pela reclamada, pois, tá? Gente, nem que for para você falar uma coisa, deixa eu ver. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma frase muito boa. E para você guardar para sempre. Isso até para quando você for escrever, gente, para fazer a sua réplica escrita, você pode utilizar também essa estruturazinha aí que eu passei para vocês. Quanto ao pedido tal, impugna-se a tese trazida pela reclamada, eis que ao termo da instrução processual restará aprovada a tese autoral. Pronto. Então, estou falando o seguinte, juiz, ó, estou impugnando a tese da ré, porque a verdade é o que eu falei na petição inicial. Pronto, gente, acabou. Você já impugnou, tá? Você já impugnou. Ah, professor, mas eu impugnei de maneira genérica? Não, gente, porque você já narrou na petição inicial. Então, por exemplo, você narrou na petição inicial que o reclamante trabalhava das 10 das 10 da manhã às 10 da noite. Aí vem a defesa e fala: não, mentira, ele trabalhava, era das 9 às 6. Gente, você está impugnando, falando que na verdade é a jornada que você narrou. Pronto, com esse parágrafo aqui, você já impugnou a jornada de trabalho da reclamada, certo? E os documentos mais fácil ainda. Quanto aos documentos de folha tal, tá? Ou de folhas, pessoal. Então, o documento tem 50 folhas. Quanto ao documento de folha tal, a folha tal, fica impugnado pois, mesma coisa, pois ele não se coaduna com a verdade, pois na realidade dos fatos isso nunca ocorreu, pois o reclamante foi coagido a assinar tal documento. Todas essas situações você se utiliza e dá certo aí na sua réplica. Tudo bem? E, gente, finalizamos a réplica, agora a gente já vai para as razões finais, tá? Essa aula de hoje, ela é uma aula mais rápida, tá? Para eu te passar esse conteúdo mais prático e também para a gente não deixar o encerramento deste curso gratuito de Perca o Medo de Audiência, não deixar ele tão pesado. Então, mais 10 minutinhos aí no máximo, eu já encerro a aula de hoje, certo? Gente, razões finais, tá? Primeiro, quando que nós teremos razões finais? Ó, voltando aqui, lá nas razões finais, elas vão ser feitas após a produção de prova. E aí, gente, nós temos duas formas do juiz fazer razões finais, tá? O juiz que pergunta, doutores, vocês vão querer fazer razões finais? E o juiz que simplesmente ele pula isso, tá? E eu já vou te explicar o que que você vai fazer quando o juiz pula as razões finais. E acontece bastante, tá bom? Gente, agora, antes de falar especificamente sobre as razões finais, eu quero que você preste atenção antes de terminar a instrução processual na prova que você fez. Por quê, gente? Se você fez uma prova muito ruim, se a prova que você fez foi muito ruim, gente, tenta fazer um acordo antes de terminar a audiência. E se o juiz fizer isso aqui, gente, te fizer essa pergunta, doutor, o senhor tem certeza que não quer acordo? Gente, quando o juiz fala isso, é porque muito provavelmente a prova que você fez foi muito ruim, tá? Então, se o juiz falar isso, doutor, o senhor tem certeza que o senhor não quer fazer acordo? Ó, pensa muito bem, tá? Pensa muito bem. Por quê, gente? Para o reclamante ou para reclamada, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, tá? Então, se você viu que a prova foi muito ruim, não deixe encerrar a audiência. Fala, doutor, ó, aquela proposta de acordo, conversei com meu cliente aqui, eu diminuo ela, ou então a reclamada, ó, eu aumento para o valor, que às vezes, tá? É bom você resolver, fechou? Então,
você tem como fazer acordo antes das razões finais também. Agora vamos falar das razões finais. Muitos juízes, gente, muitos juízes, eles têm a pauta de audiência lotada, que é tipo assim, muita audiência, muita audiência mesmo. E aí, quando ele tem muita audiência, ele já deixa alguns modelos de ata de audiência pronto. E a grande maioria dos modelos de ata de audiência, eles vêm escrito lá no final da ata de audiência que as razões finais, pessoal, elas serão remissivas, tá? Então vem escrito assim na ata de audiência: razões finais remissivas pelas partes, tá? Tá escrito lá na ata de audiência. Então, se você, quando terminou lá a instrução, ouviu as testemunhas, tudo, o juiz fala: doutores, então beleza, valeu, tudo certo, deu certo a audiência. O juiz está encerrando a audiência, por quê? Porque na cabeça do juiz, você não quer fazer razões finais e já está escrito na ata de audiência que as razões finais serão remissivas. E você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, gente, não é um nem dois, não, tá? Nós temos vários juízes que realmente eles nem falam sobre razões finais, tá? Eles simplesmente viram e falam isso. Terminou o depoimento lá da testemunha, ele fala: doutores, não tem mais testemunha, deu tudo certo, valeu, tchau, obrigado. E acaba a audiência, tá? E aí você que tem que levantar a mão e falar: excelência, como é que vai ficar as razões finais? O doutor vai dar prazo, o doutor quer que eu faça agora. Aí ele vai falar: doutor, vai ser remissivas, tá? E aí você vai entender agora o que são razões finais remissivas. Outros juízes, por exemplo, gente, eles vão perguntar, tá? Doutores, vão fazer razões finais remissivas? Por isso que você precisa entender o que são as razões finais remissivas, tá? Gente, razões finais remissivas nada mais é do que você não fazer razões finais. É você se, por isso que vem a palavra remissivas, tá? Você vai se remeter a tudo que foi falado no processo. Então, razões finais remissivas é exatamente você se remeter a tudo que foi falado no processo, tá? Isso são as razões finais remissivas. Excelência? Razões finais remissivas. Fechou. Agora, o que que eu preciso explicar? Em duas situações principais, não é indicado que você faça razões finais remissivas, tá? Então, vamos lá. Primeira situação, quando você não fez réplica. E, gente, isso já aconteceu comigo em audiência, tá? O juiz virou lá na hora da réplica e falou o seguinte: doutor Renato, o senhor vai fazer a manifestação à defesa junto com as razões finais, tá bom? Aí eu falei: perfeito, excelência, sem problema. Terminou a audiência, o juiz virou: doutores, beleza, então valeu, tchau, tudo muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Aí eu falei: excelência, pela ordem, eu não me manifestei sobre a defesa. O senhor ia me dar prazo em razões finais. E agora está constando em ata que as razões finais serão remissivas. Eu preciso fazer razões finais porque eu preciso me manifestar. Aí o juiz pegou e falou: opa, é verdade, doutor Renato, tá certo, o senhor tá certo. Então, eu vou te dar prazo para razões finais. Razões finais, prazo de 5 dias, tudo bem? E aí, nesse caso, foi feito razões finais escritas. Então, se você precisa fazer réplica, se você ainda não se manifestou sobre a defesa, pelo amor de Deus, você não pode fazer razões finais remissivas, tá? Já pensou isso bate lá no tribunal, gente? E o tribunal fala assim: o advogado reclamante concordou em não se manifestar sobre a defesa de documentos porque ele fez razões finais remissivas e não fez réplica. Ó, que feiura, gente, que feiura, tá? Não dá para advogar dessa forma dentro da justiça do trabalho. E a segunda situação que você não pode deixar as razões finais de forma remissivas é quando você tem algum requerimento para fazer, tá? E, gente, se você fez algum protesto durante a audiência, nós estudamos na aula 1 o que é o protesto. Se você fez algum protesto durante a audiência, obrigatoriamente você vai, pelo menos, tá? Ó, asterisco, pelo menos falar o seguinte para o juiz: você não vai deixar razões finais remissivas. Você vai escrever o seguinte: excelência,
Em razões finais, eu reitero os meus protestos. Só isso, só isso. Então, se você fez protestos durante a audiência, seja para fins de pergunta que o juiz indeferiu, testemunha que o juiz indeferiu, algum requerimento que você fez que o juiz indeferiu, e você não quer falar mais nada, você fale pelo menos isso. Excelência, eu não quero razões finais remissivas, não deixe razões finais remissivas. Eu preciso só que conste em ata que eu vou reiterar os meus protestos. Por que que você vai ter essa cautela de reiterar protesto em razões finais? Porque, gente, tem algumas decisões lá no TST que entendem o seguinte, que se você fez o protesto durante a audiência, mas não reiterou o protesto em razões finais, vai acontecer preclusão, tá? Então, se você não reiterar protesto em razões finais, nós temos algumas decisões do TST que entendem que há preclusão. Perfeito? Então, toma cuidado com relação a isso. E aí, se você tiver que fazer razões finais sem ser remissivas, né? Razões finais não remissivas. Se você for fazer as razões finais orais, você vai lembrar dos nossos pick blinders lá, né? Tem que ser frio e calculista, coisa rápida, tá, gente? Coisa rápida. Então, primeira coisa que você vai fazer nas suas razões finais, chamar a atenção do juiz para as confissões. Como que eu vou fazer isso, professor? Tá aqui, ó. Vou dar frases para vocês também. Então, você vai chamar a atenção do juiz para as confissões. Excelência, tal fato, tal pedido tem que ser julgado procedente, porque a parte confessou falando isso, 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 isso. Sempre começa as razões finais pelas confissões, tá bom? Segunda coisa, gente, você vai mostrar as provas que você fez dos pedidos, tá? Então, olha, excelência, foi feito, a testemunha falou sobre o pedido de horas extras. A testemunha do reclamante confirmou que isso. Perfeito? Então, fala todos os pedidos das provas que foram produzidas, tá? Gente, se não foi produzida prova relativa a determinado pedido, não precisa falar. Aqui nas razões finais, você tem que estar muito atrelado, principalmente à prova oral, tanto ao depoimento das partes, quanto aí aos requerimentos, perfeito? Quanto ao depoimento das testemunhas, perdão. E a terceira situação que você precisa falar em razões finais é reiterar algum requerimento, tá? Ou falar de determinada nulidade. Vou dar tudo exemplo para vocês aí. Olha só, sobre a confissão, certo? O que eu pus de frase aí para vocês? Gente, encerrada a instrução processual, restou confesso pela reclamada ou pelo reclamante que, esse é na A. Por exemplo, que nunca houve intervalo entre a jornada. Intervalo entre a jornada. Jornada. Entre a jornada. Beleza. Ou outra hipótese. Restou confesso pelo reclamante que ele sempre usufruiu 1 hora de intervalo entre a jornada. Tá? Então, esses pontos aí são interessantes você chamar a atenção para a confissão. Gente, preposto que falou não sei, é nesse momento aqui que você vai chamar a atenção. Encerrada a instrução processual, restou confessada pela reclamada que o reclamante sempre trabalhou de tal forma, uma vez que, ao ser questionado, o preposto não tinha conhecimento dos fatos. Portanto, deve ser aplicada a confissão. É isso, gente. É simples, tá? Por isso que eu falo que não precisa ter medo. Depois, encerrada a instrução processual, estou amplamente demonstrado a tese do autor ou de defesa, tá? Eis que a testemunha diz claramente. Então, você vai falar o que é testemunha. Por isso, você tem que anotar o que acontecer durante a audiência. Então, a testemunha sua falou uma coisa boa, anote. Testemunha do outro falou coisa boa, anote. Por quê? Aqui, em razões finais, você vai chamar a atenção do juiz, tá? E outra coisa, pode usar essa redação também, o pedido tal tem que ser julgado procedente ou improcedente,
Eis que o reclamante ou a reclamada tinha um ônus probatório e não se desvencilhou, uma vez que a testemunha falou isso, ou uma vez que não foi juntado nenhum documento, você pode usar essa frase aí também em razões finais. E aí, nós temos também os requerimentos, que a gente vai chamar a atenção para o juiz, tá? Ou, na verdade, reiterar os protestos. Então, olha lá, por exemplo, pegar essa redação aqui do primeiro. Vossa Excelência deferiu a ativa de testemunha da parte ré, por exemplo. Neste momento, com a devida vênia, pede-se a retratação do juízo. Eis que, você vai falar, a testemunha seria ouvida para provar isso, isso, isso. Você vai argumentar, tá, pessoal? Você vai argumentar. Assim, mantendo-se a decisão dada em audiência, haverá clara nulidade processual, tá? Então, você está reiterando de forma argumentativa, tá? Explicando. Ixi, Maria, morreu meu tablet. Morreu na hora certa. Não, morreu não. Aqui, ó. Você está explicando de forma argumentativa o motivo pelo qual o juiz não poderia ter indeferido a testemunha, tá? E outra coisa, aqui, ó, requerimento. Vossa Excelência indeferiu o requerimento para, por exemplo, expedição de ofício, para isso, 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 isso. De novo, nesse momento, com devida vênia, etc e tal, você não pode, o juiz deve se retratar, tá? Porque senão vai causar nulidade processual. Então, estão aí alguns exemplos, algumas frases para que vocês se utilizem ao longo da audiência, tá? Para que você consiga aí ter uma articulação. E o que, que eu falo para vocês sempre? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, que já vai acabar a bateria do tablet. O que, que eu falo muito para os alunos, tá, gente? É óbvio que quanto mais audiência você assiste, melhor você fica, tá? Então, você que está com muito ainda, tem muito medo de fazer audiência, tem muito receio, pessoal, vai lá, entra no PJE, pega o link das audiências, a audiência é pública, tá? E assista às audiências do juiz, do local onde você mora, você trabalha, ou os fóruns que já reabriram totalmente no presencial, né? Vai lá, senta, assiste a audiência, fica o dia todo assistindo a audiência presencial. Quanto mais audiência você assistir na vida, melhor você vai ficar, tá? E essa prática também da oralidade dentro da audiência trabalhista, isso vai melhorar com certeza na prática. Então, a primeira vez que você for digitar alguma coisa, gente, você vai esquecer, você não vai falar vírgula, tá? Mas não tem problema, você vai esquecer o acento, sem problema nenhum, tá? Isso não vai causar prejuízo ao seu cliente, desde que você saiba exatamente aquilo que você está falando, aquilo que a gente estudou aqui, certo? E para a gente encerrar este módulo, né, do meu curso e também encerrar esse curso gratuito que eu abro aqui na internet para todo mundo, eu quero mais uma vez agradecer a você que assistiu às 4 aulas, firme e forte, esteve aqui comigo, estava lá no nosso grupo de WhatsApp, tudo bem? E de novo deixar o convite para que você faça parte do meu curso, da nova turma do curso da prospecção à execução. Gente, nesse curso, ele vai ser dividido em 6 módulos, ele é um curso contínuo, ou seja, ao longo de todo o ano nós teremos aula, certo? E eu vou te ensinar exatamente como que você vai prospectar o cliente, como que você vai conseguir trazer esse cliente para o seu escritório. Vou te ensinar como é que faz petição inicial, como é que faz contestação, como é que faz exceção de incompetência territorial, audiência eu já te ensinei. Vou te ensinar tudo sobre os recursos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, todos os recursos. Vou te dar modelo de contestação, modelo de petição inicial, modelo de recurso, tá? Vou te ensinar a fase de execução. Então, eu vou te ensinar a prática trabalhista da forma com que ela acontece na realidade. Por que que eu posso te ensinar isso? Porque, gente, eu tenho anos de experiência dentro da Justiça do Trabalho, desde 2013, tá? Então já está fazendo aí 10 anos que eu atuo na Justiça do Trabalho. 2 anos como estagiário e depois como advogado. E hoje eu sou exclusivamente advogado trabalhista, não advogo em outra área, certo? Então venha fazer parte do nosso curso.
eu vou deixar lá no meu Instagram, já está, né, lá no meu Instagram, no link da minha bio, o @o_prof_renato. Lá no link está o acesso para o curso. Eu te espero na próxima turma. E qualquer dúvida que eventualmente você tenha ficado, independente de você virar o meu aluno ou não, pode me mandar mensagem no direct ou no WhatsApp, certo? Então, gratidão a todos vocês. Espero vocês lá na prática da prospecção e execução. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.